Todo mundo acomodado? Acomodado. Vamos iniciar aqui a nossa live, 8h07. Hoje temos aí a não presença do William, por motivo de força maior. Ele hoje não vai ficar no nosso live, temos todas as informações. O live hoje nosso vai ser o que nos restou falar, porque estamos chegando próximo às nossas eleições, no dia 11 de agosto, agora. Exatamente, né? Daqui a uma semana. Exatamente daqui a uma semana, né? Vai ter a nossa GO e vão ter 11 pontos para as nossas eleições, para a votação. Não é isso? Temos aqui o Bruno, Cecília, Davi. Vamos hoje falar o que nos restou, o que a gente poderia ter falado, o que está faltando. Vai ter um canal de comunicação para as perguntas através do QIA, né? Já está gravando. Já está gravando, tá? Deixa eu aqui, deixa eu só me certificar. Não, está gravando. Renato, já que você falou de eleição, eu só queria lembrar a todos aquele ponto que não ficou muito bem claro, sobre quando você vai votar pelo Courrier. Não tem hora, isso está no site, na área restrita. Era até hoje, que é até hoje sem horário. Então, a princípio, a gente pode votar até às 11h59. Melhor, desculpa. Tá certo, Bruno, obrigada. Você pode se cadastrar até às 11h59. Registrar a intenção de votar à distância, né? Tá perfeito. Porque se não fizer isso, não vai votar semana que vem. Não vai votar. Né? Então, é só para lembrar que ainda tem até às 11h59 de hoje para poder fazer o cadastro. Quem se registrar, só presencial. Para poder registrar, para poder vai no espaço do cooperado. Na área restrita. Na área restrita. Tá. Só para lembrar isso. Então, hoje nós vamos começar com o Davi. O que ficou faltando, né, dentro de tudo aquilo que a gente falou? Que o William sempre comentou, nós temos alguns pontos dentro das nossas propostas, pontos que muitos colegas cooperados ainda acham polêmico, que é justamente a nossa vale de alimentação, nossos 30%, que é o nosso 30% de adicional do horário noturno, sábado, domingos e feriados. Nós temos aí a portificação, que nós vamos abordar daqui a pouco, né? Que nós vamos melhorar a retirada dos cooperados, que hoje é na ordem de uns 40 e poucos milhões de reais, isso em ordem de grandeza, né? E nós iremos subir em torno de 9%, que é hoje, para uma retirada de 15%. Nós vamos esmiuçar, e o William já cansou de falar isso, né? Como é que nós vamos arrecadar todo esse valor, né? Que dá um total aí de 38 milhões de reais, né? Somando todos os itens em que o cooperado teria os seus benefícios, entendeu, Bruno? Ou seja, somando todos os benefícios, que é a portabilidade, que é a isonomia, os 30% de adicional noturno, os 30% a mais na tabela da MB, somando isso tudo, a quantidade de dinheiro que vai ter que vir de outro lugar, está na ordem de uns 30 e poucos milhões de reais. Então, lembrando, e nós não estamos dinheiro falando... deslocado, não é deslocado, isso que a gente está sempre falando. Nós que estamos no falando primeiro que é momento, né, Davi? No primeiro momento, isso não é dinheiro novo, como se fala. É dinheiro realocado de áreas... Isso é por mês. Por mês. E uma coisa importante, acho que a gente frisar bem, esse valor não está vindo de pessoas que não estão dentro do Conselho de Administração e Conselho Técnico. São números que nós, do Conselho Técnico e Administrativo, nós temos acesso hoje em dia. Por isso que não é uma coisa fantasiosa, uma coisa de outro mundo, né? A alocação desse dinheiro... A realocação desses valores, exatamente. É em cima de dados reais, e atuais. Não é o canto da sereia que eles dizem, exatamente, né? Não é o canto Ninguém da sereia. está inventando... Como é que vocês vão arrumar 4 milhões e 600 por mês para dar um vale de R$1.000? R$1.000 é o objetivo final. O objetivo inicial, começávamos com R$600. Também não vamos começar na segunda-feira já dando vale de R$600. Nós temos que realocar a fatia da pizza. No momento que nós chegarmos ali, nós vamos realocar isso daí. Isso? Então, o Davi vai começar justamente as dúvidas que ele tem, né, em todo esse processo, como é que ele bem coloca, que tudo é uma questão de conceito. Quando ele chegou aqui hoje, você olha, Renata, Cecília, Bruno, a nossa ideia é conceitual, porque todo mundo já olhou isso aqui. O William já colocou várias vezes, repetidas vezes, já em diversos lives que nós já fizemos algumas dezenas deles, né? Todos os projetos para o cooperado
e aonde nós poderemos arrumar o dinheiro, translocar o dinheiro para o cooperado. Aí o Davi chegou hoje aqui em casa e falou, olha, gente, nosso problema é conceitual e nós prestamos atenção ao que o Davi queria nos colocar. A gente achou bastante interessante. A gente convida o Davi aqui para começar essa nossa conversa. Se identifica, Meu nome é Davi Eskenazi, eu sou otorrino, eu tenho 43 anos de formado e 33, sei lá quantos de Unimed, muitos anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo, E eu sou um dos provocadores de discussão no WhatsApp. Provocação de discussão não é uma coisa necessariamente ruim, pelo contrário, ela traz os questionamentos e a gente evolui às custas disso. Então, um dos questionamentos iniciais que eu tinha é por que quando eu questionava alguma coisa vinha tanta hostilidade, né? Por que quando eu falava alguma coisa, alguma informação, vinha tanta hostilidade? Você vê que desde que eu estava no conselho técnico, toda vez que eu perguntava sobre algum assunto, toda vez, eu não perguntei muitas vezes, porque eu confiava plenamente no que eles estavam fazendo, cegamente até. Então, eu recebia assim, a resposta de que era sigilo, que tinha sigilo. Aí eu ficava quieto, achando que realmente então era para proteger a companhia, etc. e tal. Só que quando o William saiu explodindo esse monte de informações, eu vi que essas informações não foram dadas para mim. Então, eu me senti, vamos dizer assim, prejudicado em ter acesso a essas informações. Então, houve uma dificuldade burral, gigantesca de comunicação entre a atual gestão e o cooperado. Eu sou um cooperado, eu estava lá dentro e não sabia de nada disso. Então, tem 10, 20 fatores aqui para serem discutidos que nunca chegaram para a gente. Então, essa questão da comunicação, vamos dizer assim, baseada no que eles chamam de sigilo, eu acho que é bastante questionável, porque eu comecei a pensar a respeito, quando eu vi esse monte de informações que o William me trouxe, por que o proprietário de uma empresa, o dono de uma empresa, tem que ser, os dados têm que ser omitidos dele. Se é o dono da empresa, se tiver sigilo, é igual a sua casa, né? Você não sabe o que está sendo gasto. O dinheiro que você põe lá dentro, gastam como querem. Então, esse sigilo deve ter regras diferentes para uma cooperativa do que para uma sociedade anônima, por exemplo. Por quê? Tudo bem que tem fatores sigilosos, mas aí dá margem a duas coisas. Um, que você não consegue participar porque você não está informado. E a segunda, a pessoa que tem informação, o gestor, pode cometer equívocos ou abusos sem que ele seja fiscalizado. Tá? Então, essa gestão, com todo respeito, não é nada pessoal, mas omitiu, sim, gravemente, dezenas de informações do cooperado que ele precisava saber. E aí eu fui saber, dentro dessas informações, eu fui saber itens que eu vou citar para vocês só conceitualmente também, mas que eles vão acabar expondo os números, porque eu não vou dar números para vocês aqui. Um conceito de que se você está numa casa que tem um vazamento de água ou um vazamento de esgoto, você não vai numa loja de móveis comprar móveis novos. Você tem que consertar a infraestrutura para depois você ir fazer o embelezamento. E eu acho que foi exatamente isso que foi feito. Que é o nosso pagamento da nossa dívida, o aumento da remuneração do cooperado, etc., que eu acho que são as prioridades que nós teríamos que ter visto. É óbvio que tem um TAC que não permite esse aumento do valor de consulta, mas é lógico que não vai permitir nunca se continuar nessa filosofia de gasto. Então, a casa vai ser sempre embelezada e o vazamento de água e esgoto vai continuar. Então, eu não concordo com isso. Tá? Quando eu busquei essas informações, fui questionar essa questão da comunicação e do sigilo no WhatsApp, eu fui ridicularizado. Tipo, você tem que ir na sua empresa, conhecer a sua empresa. Quem falou isso foi João Schiavini, no SOS Unimed, ou um desses WhatsApp aí da vida. Ele falou exatamente isso. Você que vai conhecer a sua empresa pessoalmente. Ele falou isso. E eu estava falando sério com relação a discutir o sigilo. Quais eram os limites desse sigilo? Né? Porque eu quero saber, sim, eu tenho esse direito. Tá? E se colocam numa posição arrogante, prepotente e egocentrada. Ou seja, eles sabem tudo, eles são os únicos que sabem tudo, e a gente é muito ignorante, não tem acesso à informação e não sabe nada. Nenhum dos 4.000. Pela ideia dele, cada cooperado deveria ir lá, 4.000 cooperados, cada 2 meses, para poder, cada dia, 200 pessoas, largar seu consultório, sua sala de cirurgia, para poder pegar informação, sabe-se lá o que ia ser dado.
Então, pela primeira vez, eu tenho que agradecer o William, que eu conheci o William nessa história, tenho que agradecer esse processo eleitoral que deu aos cooperados a possibilidade de ter acesso ao que existe lá dentro, né? E o que pode ser feito para melhorar e participar disso. Pelas respostas da chapa atual, ou da atual gestão, vai continuar tudo escondendo, né? A gente não sabe realmente se existe uma boa intenção no sigilo ou uma má intenção no sigilo. E eu vou dar exemplo disso aqui. A postura deles, além dessa arrogância que eu falei aqui, vocês veem bem, a gente teve um faturamento positivo de 67 milhões em 2019, só que eles omitiram que nós tivemos isso, um faturamento positivo, vamos dizer assim, um resultado positivo no balanço, tá? Não é faturamento, é um resultado positivo no balanço. Só que no primeiro trimestre desse ano já foi o mesmo valor de resultado negativo. E aí eles colocam a soma do que houve, de que não se gastou no período da Covid, como se fosse gestão deles, e aí soma com aquele negativo e vai dar um positivo. Quer dizer, isso aí é uma distorção de informação. Quer dizer, além de fazer o sigilo, esses 4 anos todos, ainda distorce uma informação. Essa informação, nós tivemos um balanço negativo por má gestão no primeiro trimestre desse ano. Dá para aceitar isso? Dá para aceitar os 67 milhões de 2019 como uma coisa positiva? Não, porque não perdemos tudo no primeiro trimestre. E se continuar assim, a 68 milhões no primeiro trimestre negativo, a cada trimestre a mesma coisa, a gente vai para o buraco rapidinho. Não vai sobreviver nesse ritmo. Então, quando eles falaram no sigilo, eles estavam fazendo negócios no call center, no intercâmbio, no reembolso, nos contratos e na OPME. Como assim? Cada lugar desse é onde sai grana. Quanto custa? Eu pago. Quanto custa o call center? Eu pago. Quanto custa o intercâmbio? Eu pago. Quanto custa o reembolso? Eu pago. Então, não tem discussão. Vai pagando, só vai pagando o que vai sendo pedido. Então, não se negocia. Então, nós estamos precisando de gente para negociar com cada, vamos dizer assim, agente desse tabuleiro para que a cooperativa sobreviva. E eu entendo que o próprio, vamos dizer assim, o próprio vendedor de serviço ou vendedor de produto, interessa a ele a sobrevivência da cooperativa, porque se a cooperativa for para o buraco, todo mundo vai, todos eles vão. Então, não faz sentido continuar com a mesma política e achar que esse faturamento de 67 milhões em 2019, uma Bolsa Família para calar a boca do cooperado. Porque o restante está dando errado, não está dando certo. Outra coisa, como é que você vai chegar na ANS e propor um aumento de valor de consulta se você tem um déficit no primeiro trimestre de 2020 de 67 milhões que anula todo o ganho de 2019? Nunca vai ter essa negociação. Então, acho que tem que ser revisto o que está sendo proposto. Não sei se é incompetência ou é má-fé ou se é os dois. Não tenho como saber isso. Uma das propostas do William, que eu acho que gerou uma discussão feia no WhatsApp, foi quando eu coloquei, que o William colocou a questão da auditagem da N20. Eu fui conversar com uma pessoa amiga e a pessoa me informou, eu falei, é possível auditar a N20, uma vez que é um imposto que já foi batido o martelo no Supremo? Quer dizer, é possível você ter alguma burla em cima disso? Aí a pessoa falou, é possível sim, a pessoa que entende de jurídico. Então, eu não entendo. Mas como é que pode ser feito isso? Não, pode ser feito da seguinte forma. O cooperado que quer burlar, ele aciona a Unimed, porque a Unimed é intermediária desse imposto, é um imposto. Ela faz uma ação, ele entra como autor e a Unimed entra como ré. Se o advogado da ré, que é a Unimed, faltar na audiência, o juiz vai dar ganho de causa para o autor. Então, o cooperado não vai pagar. Então, isso é possível, é em tese. Eu não estou dizendo que alguém esteja fazendo isso. Apenas que, do ponto de vista técnico, é possível. Então, por que não auditar? Por que essa reação toda em auditar? Auditar é ver se as contas estão certas e se houve algum engano. Afinal, nós estamos com 12 mil ações contra nós e com vários escritórios de advocacia nos assessorando e que pode eventualmente ter tido uma falha. Por que não? Um advogado pode ter faltado aquele dia. Isso acontece.
eu não vejo por que tanta agressividade em quando você dá um argumento que é, inclusive, positivo para todas as chapas. Todas deviam estar defendendo isso, não só a chapa 2. Exatamente. Isso é do interesse da cooperativa. Então, por que reagir dessa forma? Né? Então, outra coisa, se eu alguma vez manifestei alguma desinformação num debate no WhatsApp, é porque eu não fui informado. Eu passei 4 anos lá como no conselho técnico e eu não era informado. Eu exercia a minha função, nós fiscalizamos o trabalho do colega que fazia trabalhos equivocados, fizemos direitinho o nosso trabalho, mas a parte administrativa ficou no sigilo. Então, esses fatores todos que eu falei, o call center, o intercâmbio, o reembolso, os contratos todos, a OPME, isso tudo pode ser revisto. Essa é a grande pergunta, por que nós pagamos mais caro a OPME do que todos os outros planos de saúde? Por que nós pagamos mais caro? Não faz sentido. O mínimo que a gente tem que fazer é questionar. Outra coisa, essa arrogância deles de achar que só eles sabem, isso está errado. Qualquer cooperado pode ser um gestor, qualquer um de vocês que estão aqui assistindo. Não só são os que se propõem. Né? Os que se ferram mais são os clínicos, que não têm procedimento. Ganham uma mixaria, tem que trabalhar, atender 20 consultas por dia para sustentar a família. Só pegar um gancho? Sim. Você falou da OPME, está há 4 anos nesse imbróglio da OPME que todos sabem. E há 20 dias atrás eles passaram uma carta, inclusive para a gente cooperar, chamando as empresas de OPME para fornecer para a Unimed. Ou seja, depois que a gente colocou as nossas propostas, exatamente, apareceu essa carta chamando todo mundo, todos os donos de empresas de OPME para fornecer. Pois é, então isso aconteceu agora, 20 dias atrás. Isso é uma manobra eleitoreira. Então, eu vou citar uma coisa. A nossa consulta do intercâmbio, que era de R$ 93,00, ela já está desde fevereiro. Ou seja, mesmo durante a crise, quando o cooperado estava pagando o seu consultório sem faturar nada, essa consulta não foi repassada. Foi repassada agora às vésperas da eleição. Isso não se faz. Isso é muito feio. Entendeu? Eu acho que nós já nos omitimos muito. Eu mesmo já me omiti muito. Daqui, aprendi com o William. Tem coisa que a gente tem que tomar conhecimento. Isso aí, eu não vou pedir desculpas por estar alterado, porque eu estou alterado, mas não estou desequilibrado. É isso aí. Né? Porque a gente também tem a nossa indignação de não ser nem ouvido. Né? Quando você chega num lugar desse, é tanta postagem de planilha sem entendimento, que é para ocupar o espaço avidamente, para que ninguém fale. Vocês entrem no Facebook, vocês vão ver que uma inundação de porcaria que tem ali, que não tem nada. Exatamente. Isso não é propaganda política. Isso é ocupação para obscurecer. Teve uma cooperada que falou exatamente isso, é uma nuvem de fumaça que obscurece a todos de quem tem uma opinião diferente. Sim, são arrogantes, prepotentes e egocentrados. Davi, posso pegar um instantinho? Eu estou passando a fala aí para vocês. Não, eu só queria complementar, quando você falou que falta dados, falta números, falta tudo, é dito para a gente, e é fato que a gente vê isso tudo na nossa área restrita, está tudo lá. Então, todos os balanços, todos os custos assistenciais, administrativos, se você quer por trimestre, se você quer acumulado, e tabelas e isso. E o balanço completo, e você entende isso? Nada. Inclusive... O outro dia, um colega nosso perguntou por que aquele número estava entre parênteses. Isso. Porque, meu Deus, isso é direito nosso de não entender, isso não é na área nossa. Então, o que adianta a gente ter todos os dados afeitos a gente na nossa área restrita, que a gente pode olhar, se a gente simplesmente não interpreta eles, Bruno? Claro. Você está tudo lá. É quantidade de informação, de tabela, de gráfico, de número. Ok, me explica o que está escrito aí. E outra coisa, vem o balanço final, como você mesmo falou, vem o número final lá embaixo, no balanço, termina o ano, está lá. O que significa aquilo? Para onde que foi aquele dinheiro? O que é isso? Como o resultado desse nosso primeiro trimestre.
Ele foi negativo, o resultado do segundo trimestre foi positivo. Foi esmiuçado por que foi negativo no primeiro, o que aconteceu, o que deixou de ser feito naquela época, ou agora, por que foi positivo? Foi esmiuçado? Não, simplesmente a coisa é dada, a gente não tem tempo, raciocínio, discernimento, entende aquilo como fato real, conclusivo e fala, tá legal, acabou. Então, assim, a informação chega da maneira que ela quer ser chegada. Passa para você da maneira que quer. Não deixa de chegar a informação. A informação até onde é interessante que chegue para a gente. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo plenamente com isso, inclusive, só te cortando. A coisa mais ou menos em torno de uns 4, 5 meses se mostra sempre dentro do Conselho de Administração, e é muito importante, Davi, nós fazemos parte ainda da diretoria. Né? Quando você, por acaso, era do Conselho, você ainda é do Conselho Técnico, todos nós somos. E nas nossas reuniões, houve uma reunião de uns 6 meses atrás em que se falava muito da sinistralidade, e eu sempre questionei muito esse fato da sinistralidade, por que a sinistralidade ela vai aumentando ao longo dos semestres, né? Ela vai aumentar, mas isso acontece com todas as operadoras de saúde. Bem, se acontece com todas, tem alguma coisa errada com todas as operadoras de saúde. Porque não pode ser uma definição que acontece com todas que vai ter que acontecer com a nossa. Porque o cooperado está na outra ponta, sufocado. Como é que o Bruno acabou de colocar? Muitas coisas apareceram agora do nada tentando solução, não é isso? Quando o William fala que o reembolso hoje é na ordem de 11 milhões de reais por mês. 11 milhões de reais por mês. E apenas um pequeno grupo dos nossos clientes tem direito a esse tipo de reembolso. Há 2 anos atrás, talvez até mais 2 anos e meio atrás, eu chamei a atenção para Denise Durão. Por que nós não estabelecemos uma relação entre a Cooperativa Unimed Rio e a Copanest, que é uma cooperativa de anestesia? Porque eu achava que poderia minimizar muito dos problemas que nós tínhamos lá atrás, há 2 anos e pouco. Eu mesmo entrei em contato com a Copanest, a minha anestesia, a Claudinha, já está comigo já há mais de 30 anos, também está com a Cecília, né? Ela faz parte, conhece bem o pessoal da Copanest. Conversamos bastante. Esse contrato foi encaminhado depois de muitas idas e vindas, já está há uns 6 meses na mesa da diretoria da Unimed Rio, lá com a Denise Durão e o Romeu. Só foi assinado agora, todo mundo recebeu a comunicação. Outra comunicação que a gente recebeu. A coisa de uns 30, 40 dias atrás, assinamos o contrato da Copanest. Olha só, eu queria traduzir isso ao cooperado, entender o que é isso. Os anestesistas vinham cobrando quanto queriam. Então, uma cirurgia que na tabela estava de R$600, ele cobrava 6 mil. Né? Você imagina isso em 100 cirurgias, em 200 cirurgias. Então, o que eles estão falando, eu estou traduzindo para vocês. Quando você contrata a cooperativa de anestesia, você está contratando uma tabela pré-determinada e viável. Só que isso não impacta só nos R$6 mil que a cooperativa vai tirar. Isso impacta que a cooperativa está tendo que pagar através de NIP. Exatamente. Então, provavelmente tem R$80 mil de NIP por detrás. atrás. Então, vamos traduzir o que é isso. O anestesista cobrou 6 mil ou 8 mil reais, sabe-se lá se ele divide com a equipe, que a gente também não tem como provar isso. O paciente pega aquele recibo, vai solicitar um reembolso, a Unimed vai reembolsar a tabela. O paciente insatisfeito faz uma ação na Agência Nacional de Saúde que pode multar a gente em 80 mil reais. Então, você imagine que teve um ano que teve um monte de multas de 80 mil reais. Então, isso é tudo desperdício. Davi, só lembrando que a cooperativa tinha que reembolsar enquanto ela não fornecia esse tipo de profissional ao mercado. Então, enquanto ela não tinha cooperado anestesista ou cooperador anestesista ou associado, que seja o nome que for, ela tinha que reembolsar e o preço que se colocasse. Então, cobram tabela plena, multiplicada, o que seja. Então, do momento em que, depois de um trabalho exaustivo do Renato, que tem mais essa autoria, e que consegue que esse contrato vá para a mesa, e não sei porque a gente não entende bem, que agora na reta final todas as coisas, né, pendentes aparecem e evolucionam. Você sabe quanto é que a gente paga
Já pagamos de NIP até hoje, já pago, efetivado. Já pagamos até esse mês agora 18 milhões de reais. 18 milhões de reais de NIP. Não significa dizer que uma nova organização vai deixar de ter NIP. Mas nós sabemos onde é que ela pode ser minimizada. Foi feito muita coisa? Foi feito muita coisa. Porque era muito mais do que... Nós estávamos lá dentro. Era muito mais do que 18 milhões de NIP em 6, 7 meses. Era muito mais do que isso. Melhorou bastante. Mas eu acho que nós ainda estamos longe de chegar. Por quê? Uma das coisas é justamente o reembolso. Poderia ser minimizado dentro da área de reembolso e várias outras áreas. Está sendo feito muita coisa? Tá. Mas o que está sendo feito até agora não é o suficiente para irmos adiante. O McWilliam toda hora coloca isso. Então, tem vários pontos que nós temos que coordenar as nossas ideias. Eu queria dar uma sintetizada nisso. O que está faltando é um projeto de governo. A única pessoa que fez isso foi o William, quando ele disse, nós podemos atacar aqui, aqui, aqui e aqui. Ele sintetizou de uma maneira clara os pontos nevrálgicos, aonde você podia captar dinheiro que já existe, não é dinheiro novo, e levar para áreas que realmente precisavam. Chama-se projeto de governo. Parece que a turma da gestão anterior ele entrou, vai fazendo as coisas na tentativa e erro. Vamos fazer isso aqui, vamos embora. Quanto é que é? Paga. Quer dizer, parece que a gente rica que tem muito dinheiro que não... Enfim. É igual, por exemplo, o intercâmbio. O intercâmbio, a gente paga, né, uma média de 100 milhões de reais mês. Não dá para ficar normal. Ou seja, tudo que é feito fora da nossa cidade, Petrópolis, Teresópolis, Resende, até Nordeste, se paga 100 milhões, 110, quanto é que se paga? São 100 milhões, 100 milhões. Isso é conferido? Isso é conferido? Olha, mas quando você confere, já passou o evento. Tem que ser negociado isso daí. Isso é prévio. Tem que, na realidade, você ir lá, pegar um avião e discutir, olha, lá no Nordeste, lá em Petrópolis, aonde for a rede de intercâmbio, que não é o nosso paciente. Tabelas diferentes. Exatamente, com tabelas totalmente diferenciadas. Nós temos que negociar isso. Negociar hotelaria, negociar medicação, negociar a internação do cliente. Procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, exatamente. São muito maiores. Simplesmente nós temos que acatar. Não se acata tudo, mas muita coisa poderia ter sido evitada. E é um dos nossos grandes infratores, o intercâmbio. Não significa que nós vamos chegar a zero. Mas se por acaso, de 100 milhões que a gente gasta, nós gastássemos 70 milhões, que é apenas 30%, as outras operadoras fazem isso. Nós já estaríamos recuperando 30 milhões de reais. Isso é mês, tá? Isso é mês. Não, é mês. 30 milhões de reais. Porque nós que estamos lá dentro, Cecília, Andréia, né, o Vinícius, Davi, dentro do Conselho Técnico, a gente vê coisas absurdas que nós nem podemos falar aqui porque vão achar que é coisa de outro planeta que a gente está inventando. Mas vê coisas absurdas que acontecem dentro da rede de intercâmbio. Porque tem como controlar. Não vai ser um telefonema. Vai gastar a sola de sapato, vamos gastar tempo, não vai ser uma coisa que a gente vai assumir no dia 13 de abril e simplesmente em abril já vai estar tudo resolvido. Isso é um problema para ser debatido ao longo dos meses, ao longo dos próximos 4 anos. Projeto. E depois que nós sairmos, dar continuidade a um outro grupo que vier adiante. Aí, Davi, o William deixa sempre bem claro que ele quer deixar um projeto de Estado e não um projeto de governo, porque o de Estado perdura, independente de grupo A, B ou C fique. A coisa evolui e é assim que a gente tem que pensar. Como todo mundo fala, a cooperativa é um bem maior. O único que falou, nós quando entramos, que a gente colocou o Celso para fora, a gente tinha mecanismos que fizeram o Celso fazer o que quis. Então, era momento de se começar a dar um start numa alteração de estatuto, né? Já que é uma coisa difícil e tal, mas nada foi feito. Então, enquanto não se mudar o estatuto, vai ter, vamos dizer assim, brechas que vão poder ser aproveitadas por pessoas ou incompetentes, ou com má fé, ou os dois. Então, tem que se estudar, eu acho que deve se fazer uma comissão provisória para estudar as brechas do estatuto que permitem que aconteçam essas coisas. Enquanto não fizer isso, é como se fosse a legislação.
ela permite. Porque tudo que está sendo feito não é ilegal. É isso aí. É legal. Má gestão não é ilegal. Má gestão não é legal. Não é ilegal. Um deslize apenas do conhecimento. Não é legal. Em relação a esse... Eu fico muito intrigado com esse negócio de números. Você falou dessa... O que a gente está vivendo é um xadrez de números. A gente tem médicos que são médicos, somos médicos porque não entendemos de matemática. A gente não, senão a gente faria exatas. Como a Cecília falou, primeiro o médico tem que entrar na área restrito cooperado. Já tem uma gama de médicos imensa que a gente não imagina, que não sabe nem entrar na área restrito cooperado. Tem que ser treinado. Tem que ser treinado para entrar na área restrito cooperado. Está lá, como a Cecília falou. Mas eu por acaso, eu conheço alguma coisa de empresas. Eu invisto em bolsa e é a mesma coisa. Então, quando eles falam que você falou aí, deu 69 milhões em 2019, não sou eu que estou falando. Isso é a regra de mercado. Qualquer empresa, seja de saúde ou não, isso é aqui no mundo. O faturamento bruto de uma empresa vai gerar o lucro líquido, que no caso a gente chama de sobra da cooperativa. Esse lucro líquido ele tem que ser no mínimo 2% do faturamento bruto. Isso é fato. Não sou eu que estou falando, é a regra de mercado. Eu, quando vou investir numa empresa lá na B3, eu vejo várias variáveis. Mas eu vejo quanto foi, são muitas variáveis. Inclusive, eu presto atenção de quem é o CEO, quem é o CFO da empresa. Porque, vamos fazer uma comparação da Unimed Rio, eu acho que isso tem que ficar muito sedimentado para o cooperado que não entende de matemática, não entende de financeiro. Se hoje eu for fazer, vamos fazer um paralelo. A cooperativa hoje está listada na B3. Um exemplo, é uma empresa que ela está classificada como uma blue chip, que é uma grande empresa. Tá? É uma empresa eu não sei o valor de mercado dela, não sei se tem isso estimado, mas é uma blue chip. Que talvez uma ação dela valesse 1 centavo. Se eu estudo essa empresa, eu vejo todos os indicadores dessa empresa, com EBITDA, que o cooperado não sabe o que é, mas com EBITDA do primeiro trimestre de menos 57 milhões, que é assustador. Quando eu olhei o EBITDA de menos 57 milhões, e o cooperado não sabe o que é EBITDA, que é uma sigla em inglês, e é super importante. E quando eu vejo quem é o gestor, quem é o diretor, eu não vou comprar a ação dessa empresa a um centavo, mesmo que ela esteja no mercado com toda a potencialidade dela, que a ação vale 50. Mas quando eu vejo que aquela empresa assumiu um gestor tal, um gestor X, que ele tem passagem em várias empresas, eu compro até o teto que eu tenho de dinheiro a 1 centavo, porque eu sei que aquela empresa vai para R$50. Então, a Unimed é uma empresa com potencial, como o William sempre fala. Mas se não tiver gestão, não adianta. Então, a gente está num tabuleiro de xadrez. O Covid não é gestor. O real foram 57 milhões de EBITDA negativo no primeiro trimestre, 60 milhões negativos de dinheiro, aquilo. E não, em 2019, foi positivo? Foi. Não chegou a 2%, não sou eu que estou dizendo. E se você botar ainda o aporte, que não é aporte, que é o que se tirou da IN20, que foi retido, talvez não deu 69, deu 40. Então, talvez ela deu 0,5%. Você vê as empresas potenciais que eu invisto, são 4%. São 4% ao ano. Então, uma empresa de 5 bilhões de reais ao ano tem que dar, no mínimo, a base de 100 milhões de reais. Tem que partir de 100 milhões de reais. Então, quando eles falam que deu um lucro de 69 milhões, é pífio. No mercado financeiro, é Bolsa Família. Não existe. Mas lembrando desse aporte, dessa retenção, dê o nome que for, que cai de 69 milhões. Né? Lembrando desse daí. Então, estava em torno de 8, 10 eu acho que, assim, o cooperado ele tem que entrar na cabeça do cooperado, tem que entender. Então, para entender, a gente tem que comparar a cooperativa com uma empresa. Sim, tem informação, mas ela é nua e crua. E ela tem que ser desmistificada. Isso. Eu estava numa live, a gente fez uma live prévia, das pré-eleição. A gente não tinha chapa, não podia. A gente fez uma live na neurocirurgia. E na live tem um neurocirurgião que é empresário. E eu compartilhei minha tela, porque eu pedi para compartilhei minha tela.
E quando eu falei daqueles indicadores, esse neurocirurgião, que é um grande empresário, ele se assustou, porque ele é empresário. O Renato sabe do que eu estou falando, porque o Renato trabalha com isso. Então ele sabe também. Então ele ficou desesperado quando ele viu aquilo. Porque também ele é um médico de excelência, ele gosta de fazer medicina e não estava preocupado com os números. Mas quando eu mostrei com o número, ele ficou desesperado. Porque ele pensou como empresário. Sim, sim. E é impressionante, se você analisar todas as nossas benesses que nós do Conselho Técnico e Administração idealizamos para o cooperado, todos aqueles itens, 30%, horário de emergência, isonomia, Alimentação, né? Alimentação, blá, blá, blá. Nós estamos falando, sabe de quanto? 38 milhões de reais por mês. 38 milhões de reais por mês. Não chega a 40. Porque todas as nossas propostas que beneficiam o cooperado será da retirada dele hoje, que é em torno de 9%, chegar a 15% da despesa da companhia ao longo dos 4 anos. Estamos falando de um lucro para o cooperado de 38 milhões de reais. Muitos cooperados que estão junto com a outra chapa acham que isso é fantasia, que isso é coisa que vem de Marte, que nós somos uns loucos e alucinados, Não entendem nada de gestão. que nós não entendemos absolutamente nada de gestão. Aí você vai em determinadas linhas e você vê que, às vezes, em uma linha, 2 linhas, consegue tirar muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque o cooperado ele foi acostumado com pouco. O cooperado, na realidade, tem que entender que ele faz parte da companhia, ele tem que entender de gestão. Se não sabe, ele tem que aprender, pelo menos, o básico. Na próxima gestão, as pessoas que vão chegar, elas têm que nós temos que criar até um treinamento para os novos propensos às novas chapas. Tem esse grupo aqui, cara, vamos treinar, traz essas 10, 20 pessoas para dentro da companhia, para que as outras chapas, uma outra opositor, não fique totalmente perdido. Sim. Ele tem que saber o que está falando. Mas nem só isso, Renato. Com as nossas lives, que é uma das propostas nossas, a cada 3 meses, com informações para os cooperados, vindas da diretoria, do conselho, de todos, você vai transformar esses números místicos, essas tabelas, isso tudo, em coisas muito mais palpáveis. Nós temos hoje em dia... Na realidade, o cooperado ele só se depara com o balanço, com isso, perto da eleição. Sim. De 4 em 4 anos. Você acha que o cooperado tem ideia que toda empresa tem que mostrar um balanço de 3 em 3 meses? Isso, ele não tem ideia, ele não tem ideia e se tem, ele deixa a coisa acontecer. Então, é quase que obrigação nossa, se não é, da gente informar e da gente cobrar dele o retorno dele, ter ciência do que está acontecendo com a empresa. Mas não somente de saber números, saber, é o que o William fala, interpretar, porque os números falam. Só que a gente não entende. Então, a gente tem que ser ensinado. Então, essa é a obrigação da cooperativa. Ensinar aos seus sócios como que interpretam aquela batelada de número que está lá. Pois é aí que eu estou falando na comunicação. Tá? Então, o que acontece? O balanço trimestral tem que ser traduzido. Isso que eu falo. Claro, tem que dizer, olha só, foi gasto nisso aqui, por que foi gasto, aonde foi gasto, Sim. qual o critério e o que vai trazer de benefício para a cooperativa. Essa que é a questão. E eu sempre vou frisar, não deixem de prestar atenção no que não é dito, na informação que não é dada e por que essa informação não é dada. Tem uma intenção por trás dela? A gente não sabe. Então, se não deram essas informações todas, a gente foi saber agora no grito, no meio da campanha eleitoral, que existe isso. E isso aí, o que gritou, isso é um absurdo. O que gritou nessa não informação foi os 303 milhões de lucro. Sim. É isso. Sim. Mas como assim? Isso gritou. Durante esse período. Eles jogaram que deu um lucro recorde de 303 milhões em 3 anos e meio. Aí você vê. Isso é uma mentira? Não. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Só que... é distorcido. Agora, E a gestão como Covid, esse resultado foi e a composto? N20? Qual é a composição desse resultado? É isso que eu estou falando. É mentira? Não. Agora, como é que esse resultado, aonde chegou? Como é que ele foi composto? Isso. Né? Sim, claro. Bom, aí é outro assunto. Aí você vê que, às vezes, só numa linha, né, do pagamento do intercâmbio de 100 milhões, se você melhorar 10%, estamos falando de 10 milhões.
Isso mês. Mês. Se nós chegarmos a 30%, que não é nenhum absurdo isso. Isso não é coisa absurda. Claro que não. Nós estamos falando de 30 milhões. O cooperado só precisa de 38 milhões para praticamente dobrar a receita dele. Estou falando praticamente dobrar. Precisa de 38 milhões de reais. Será que a gente está falando de uma empresa de 5 bilhões de reais? 5 bilhões de reais. Com Não é faturamento dinheiro nosso, exatamente. pessoa física. 38 milhões é difícil. Então, eu acho que as pessoas têm quando que... você fala 38 milhões, a gente fica meio... Não dá para dimensionar. A gente está falando sobre uma empresa grande. Só numa gigantesca. linha, 100 milhões a 70 milhões de reais, 30%. 30 milhões de reais numa linha só. Tem várias Então, outras dá para linhas. economizar, só nessa fala dele, dá para economizar de 10 a 30 milhões mês. Quanto dá isso ano? Exatamente. Quando eu olho, por exemplo, na sinistralidade, eu tentei entrar dentro desse departamento durante praticamente 2 meses. Eu queria olhar, porque eu soube que existiam empresas, e eu sei que tem, com sinistralidade de 100%, era 130%. Só um instantinho, Renato. Explica só o que é sinistralidade. A sinistralidade é quando você contrata uma empresa, ou seja, uma empresa compra o seu produto, em que ele vai ter um gasto ao longo do ano. Então, você tem, por exemplo, paga R$1 milhão, você tem X funcionários. Só que tem que você gasta, ao invés de 1 milhão, você está gastando 1.300.000, dando uma sinistralidade de 130%. Então, na realidade, nós temos algumas empresas que subsidiam outras. Eu, Renato Bastos, pedi há coisa de uns 8 meses atrás uma reunião com o departamento, eu chamo de vendas, mas se chama de comercial. Eu acho mais bonito venda do que comercial, mas tudo bem. Comercial. Eu pedi uma reunião que eu queria a lista dos 50 melhores contratos da companhia, da Unimed Rio, e dos 50 piores. Eu não obtive essa reunião. Não obtive. Fiz por escrito, que você falou, fiz no tambor, fala. fiz pelo WhatsApp. Logo no início da fala. Exatamente. É o que o Davi deixou bem claro. Não chegando isso, eu solicitei ao Conselho Fiscal, eu estou falando agora para vocês, através da Maitê, solicitei que o Conselho Fiscal registrasse isso em ata. Que eu queria, ou para eles pedirem, os 50 melhores e 50 piores de contrato. Abrindo Só um minutinho. Fui chamado para uma reunião. O diretor comercial não estava presente nessa reunião. Mandaram 3 secretárias, 2 ou 3 secretárias e um assessor para me dar as explicações. E o meu objetivo para essa reunião era: eu quero saber os 50 piores e 50 melhores contratos da companhia. E eu saí dessa reunião sem saber. Mal banando. Pois é. E me falaram: se você tem alguma dúvida, é só pedir a reunião para o departamento de vendas, que é a diretoria de comercial. Eu não obtive essa reunião. Então, eu chego à conclusão que existem algumas empresas de excelentes contratos que nós temos hoje. Temos boas companhias, bons contratos, mas que subsidiam contratos ruins. Ah, mas não pode cancelar o contrato. Até sei que não pode, imediatamente, por causa da cauda da operação. Se você paga a Unimed Rio R$1 milhão e eu cancelo o seu contrato por um motivo qualquer, no mês que vem você não vai me pagar e vai continuar chegando fatura. Isso é justamente a parte não avisada, né, do processo. Vai chegando. Isso chama-se cauda da operação. Mas isso é uma coisa que tem que ser reestudada. Esse departamento tem que ser muito, porque é aí que está a nossa receita. Então, quando se fala em 38 milhões de reais, e você vê lá o regulatório, 100 milhões pode chegar a 70, departamento de venda, tem tanto item que você pode conseguir algum dia, como é que o Davi está colocando. E chega às vésperas de uma eleição, uma enxurrada de informação para o médico. Até mesmo nós, que estamos dando conselho, muita coisa eu não sabia. Eu aprendi agora com o William, que quando chegava todo mês mostrando aquelas linhas, eu aprendi realmente muita coisa. Deixa só uma traduzida nisso. Para vocês verem que um conselheiro, isso é do conselho administrativo. O núcleo duro da atual gestão não dá acesso a um conselheiro às informações que a gente precisa. Essa é a postura deles. Isso não é dito, entendeu? É um testemunho aqui, está aqui. Ele é conselheiro.
Ou seja, a mesma sensação que eu tive num outro conselho, que foi o conselho técnico, de não ter acesso aos atos de gestão, né? Ele teve, e estava lá dentro. Aí eles vão dizer, sim, mas você estava lá, mas não fez nada. Ele fez, só que ele não tem o poder que o presidente e a vice-presidente e os outros, tudo junto, têm. Então, eles exerceram um poder de cerceamento de informação. Isso é uma constante nessa gestão. Isso não pode ser ignorado. Pode ser um outro exemplo que eu tenho, Davi. Houve uma negociação, e se falou muito da negociação de comunicação, como você abordou, com a Atento. Na ocasião, nós tivemos aí, dentro do Conselho de Administração, uma reunião em que se colocou a Atento. Eu comecei a estudar sobre call center, como é que era, quanto é que se gastava, e cheguei à conclusão, no meu desconhecimento, que o negócio não seria bom, porque nós estávamos gastando R$900 mil, e no meu conhecimento, com esse novo negócio, seriam 2 milhões e poucos reais ao mês, 2 milhões e 400 ao mês. Mas depois, por que nós podemos reequipar? Mas vai vir nova tecnologia. Solicitei uma reunião, né, com a diretora comercial. Me levaram para uma sala. A sala, sabe como é que chama o nome da sala? Sala de Novos Negócios. Esse é o nome da sala, Novos Negócios. É uma sala, né, com as secretárias, as pessoas lá, e tentaram me convencer que esse seria um bom negócio. E eu saí dessa reunião convencido mais ainda que o negócio não seria bom. Eu ainda coloquei por escrito, não seria melhor diminuir o tempo de contrato? O contrato, se não me falha a memória, são de 10 anos. Né? Eu acho que eu não tenho esse dado nesse exato momento. Mas vamos diminuir o contrato, que se por acaso for cometido um erro nessa administração, a próxima poderia consertar de maneira mais fácil. Ou vamos colocar 2 anos, vamos colocar um contrato tampão. Experimental, para ver o que acontece. Não, ficou exatamente... Não precisa ser administrador para ver o absurdo da coisa. Exatamente. E a coisa foi adiante. Eu vejo, na realidade, hoje em dia, pela organização que tem, que não foi um bom contrato. Não foi. Porque saiu de 900 para 2 milhões e pouco, e eu vejo... Apesar de toda a tecnologia de última instância... Eu estou dentro de um departamento. Podia ter sido comprado e equipado o nosso call center. Eu estou dentro de um departamento, eu coordeno a EPVM hoje em dia, que é o Espaço para Viver Melhor. Nós desenvolvemos grandes projetos lá dentro, no último, talvez, 1 ano e meio, 2 anos, dentro da área de cardiologia. Nós criamos a fisioterapia para cliente cirúrgico, de prótese, paciente de alta complexidade. De alta complexidade, né? E nós necessitamos, na época, do call center, que é justamente uma linha que iria ser entre o cliente e o médico. Um link. Isso aí não funcionou. O link são as meninas de dentro da EPVM atendendo telefonema externo, por fora da Atento. Atento aqui não funciona, porque as meninas não são bem treinadas. Vamos organizar um treinamento. Aí faz o treinamento e a coisa continua a não rodar ali dentro. Naturalmente, eu não tenho conhecimento da Atento, não tenho, mas eu conheço uma coisa. Ela não funciona de maneira adequada, como deveria funcionar pela quantidade de dinheiro que você gasta. E para uma empresa desse porte, que é com essa qualidade é excelente. Que foi olha, isso aí. O Atento deve ser uma das melhores do mundo. Sim, mas com essa diferença, não poderia ter feito uma melhora... Mais de R$1 milhão por mês? Com 3, 4, 5, 6 meses que a gente tinha na nossa call center, que era da nossa empresa, porque você vê o seguinte, a Atento é uma call center, uma empresa de call center, mas ela pode atender outros clientes e ela pode até dar preferência. Exatamente. Não significa que o contrato esteja... O contrato deve ser um contrato de mercado. Sim. Mas eu acho que é muito contrato para as nossas necessidades. A coisa do vazamento de água, você vai comprar novos móveis para uma casa que tem um vazamento de água e de esgoto. Exatamente. Não conserta a infraestrutura e vai fazer a cosmética da coisa. Exatamente isso. É maravilhoso, é tudo. E ainda por 2 gestões e meia. E a gente com duas gestões ainda compromete as gestões do futuro. Isso é um maior absurdo, porque se na outra gestão isso é um absurdo, vamos dizer assim,
Para corrigir isso, vai ser muito caro. Sim. Eu, do Conselho de Administração, eu solicitei uma diminuição do tempo de 10 contrato. anos, 10 anos. Vou fazer um contrato menor? Olha, não é possível, não pode se fazer. Que fosse um contrato só da gestão, né? 4 anos da gestão. Muito complicado. E você, às vezes, não consegue levar uma coisa adiante porque você fica amarrado dentro de... Pois aí vem a pergunta, por que sigilo? É. Eu continuo perguntando. Muitas das por que coisas, sigilo? Davi, eu posso te informar vocês agora. Muitas das coisas, que a gente chegava no Conselho de Administração, a mesma coisa que eu acho que acontecia no Conselho Técnico. Você sabia que a coisa estava acontecendo na hora da reunião, totalmente desinformado. Mas várias secretárias lá já sabiam qual é o assunto. Às vezes eu me ficava extremamente envergonhado de uma secretária já saber o que queria ser discutido dentro do Conselho de Administração. E eu, às vezes elas deixavam escapar. Pô, doutor, você não sabe? Não sei. Mas a coisa não tem que funcionar dessa maneira de jeito nenhum. É o sigilo com outras empresas que eu acho até... É a falta de respeito até com o conselheiro. Exatamente. E por que a secretária sabe? Então, é sigilo. Sim, mas por que ele a foi secretária eleito, sabe? então a falta de respeito é com o cooperado. Exatamente Claro, isso. lógico. Porque quem elegeu ele foi o cooperado. Às Quem vezes eu vou te elegeu você falar uma foi o coisa. cooperado. Às vezes eu me sentia envergonhado. Até hoje eu me sinto. Quando às vezes chega um cooperado mais bem informado do que eu. E você lá dentro? Eu lá dentro não sei, mas se eu não sabe, eu tenho Isso que vir. aconteceu. É de se vergonhar. É de vergonhar. Eu não sei. E às vezes eu finjo que eu sei, mas eu não sei. Como é que ele sabe? Às vezes é um cooperado que está mais privilegiado do que eu dentro do Conselho de Administração. Entendeu? Então, é igual essas reuniões do Conselho. Nós temos hoje tanta tecnologia. Nós temos hoje uma tecnologia que é o computador, 2 microfones, a gente consegue fazer uma live para centenas de pessoas. Por que a gente não pode fazer uma live dessa quando a gente reunir um conselho de especialidade, aqueles que não puderem estar presentes, um conselho da Neuro, só tem 10 ou 20 pessoas presentes, mas pode ter 100 pessoas que podem discutir. Hoje tem tanta tecnologia. A verdade é que quanto mais informação você der, mais... Exatamente. A verdade funciona assim. Você tem 5.400 pessoas desinformadas. O exemplo clássico é a gestão Celso Barros. Por que eles fizeram aquilo? Porque todo mundo estava desinformado. E com a política nacional que vem acontecendo, as pessoas começaram a ficar mais atentas com política, mais atentas... Vem ficando. Mas se você tentar não estimular, não estou dizendo que eles estão tentando fazer isso, mas quanto menos você estimular, é melhor. Você vai ser menos questionado. Sim. Porque você não tem informação, Sim. Você tem que trabalhar, você tem que correr, você tem que estar em 2 hospitais ao mesmo tempo para ganhar dinheiro. E a informação que te chega, Bruno, é uma informação que te agrada. Agrada. Um número positivo. Ai, tá bom. Exato. Não vai tirar E do bolso, outra, tá bom. o médico é acostumado a ganhar pouco, como já fui falando. Exatamente Se isso. está entrando dinheiro e está positiva a conta, É tá o legal. suficiente. Tá bom. Eu até falo a vocês, muita coisa realmente foi feita. Foi feita muita coisa bacana dentro dessa gestão. Foi feito muita coisa que foi para frente. Né? A companhia deixou de quebrar, uma série de coisas dentro da parte financeira, tirou ela do buraco, pagou um montão de prestadores, conseguiu honrar Dívidas um compromisso bancárias foram aos realizadas. cooperados, as dívidas bancárias. Mas eu, sinceramente, poderia ter sido melhor. Né? Porque muita coisa não foi adiante. A gente levou lá o ato cooperado para dentro da companhia, né, o que poderia trazer um recurso muito grande ao médico cooperado. E uma valorização. Valorização. Funcionou? Funcionou. Funcionou muito bem. A gente tinha médico CLT ganhando... Pega uma folha de papel que tinha aqui em cima, essa daí. Tínhamos médicos ganhando... Isso é uma informação de 2016 que eu estou falando, 2016. Trouxe até uma lupa aqui que eu estou com a folha de pagamento dos médicos CLTs dentro dos PAs. Né? Então, nós temos, por exemplo, um médico CLT que recebia R$10.000 líquido, R$10.000 CLT. E saía para a companhia R$21.372. 100% mais. Porque aqui no meio desse caminho, nós temos aí o salário base, as bonificações, os tributos, etc. Né? Eu tenho aqui a folha de pagamento de todo mundo na época, de todos, porque a gente ia colocando médico cooperado, começamos bem pela ortopedia, migramos pela pediatria, conseguimos com a clínica médica, enfim, conseguimos colocar em uns 100 e poucos cooperados dentro dos PAs, da época que tinha
300 e poucos médicos CLTs entre PA/Barra, PA-Copa, PVM e lá o hospital da Unimed. Conseguimos substituir uns 100 colegas. Então, a gente vê que muita coisa poderia ser feita a mais do que fez. Porque nós temos médicos cooperados, o William sempre coloca, que são, acho que 85% não recebem aí, será, acho quanto? 6, 8 mil reais? 6 mil, 7 mil reais. Até 10 mil reais. Até 10 mil reais. E a gente vê vários clínicos CLTs que já estão há anos lá dentro. Eu mesmo senti na pele que às vezes eu tinha que demitir um CLT. Olha, isso aí não pode não, isso aí é amigo do diretor, esse é amigo do ex-diretor. Eu me vi, às vezes, enrolado, e um outro dia, você não sabe quem é isso aí? Isso aqui é a neta do conselheiro. Assim, pô, mas ela não está servindo no PA, ela tem saído, nós temos cooperado, podemos substituir. Então, vários projetos que poderiam ter ido mais adiante, foi feito? Foi. Foi bacana? Foi. Mas poderia ser melhor pela quantidade de pessoas que estão necessitando. O sobreaviso dos cooperados dentro do PA, por exemplo, até muitas das vezes, pessoas, eu tenho um projeto que eu escrevi, mas ele também não foi adiante. O Grilo ainda pegou muito com a gente, até os colegas dentro do atual Conselho Administrativo, que é o sobreaviso dos cooperados dos PAs. Existem pessoas que saem com diagnóstico de apendicite de dentro de um PA, porque o médico manda internar, e, na realidade, é uma apendicite branca, não tinha apendicite nenhuma. 2% dos doentes que saem do PA, para cada 100 doentes que entram lá, 2% são internados. É um nível bom? Excelente, porque no Barra do outra rede daí é mais do que isso. Na rede terceirizada. Mas a gente poderia também diminuir isso aí. Às vezes é uma intubação que tem que ser realizada, que tem que ser internado, mas nós temos pessoas ao longo da Avenida das Américas que tem o equipamento que pode desobstruir as vias aéreas superiores. Que são cooperados. E que pague ele de sobreaviso. Pague ele 10 atos cooperados, 20 atos cooperados, que dá um total de R$ 1.600, para desobstruir as vias aéreas e você evitar uma internação. Exatamente. Né? Nós fomos adiante, montamos o projeto até com todas as normas técnicas, mas o projeto ficou em cima da mesa. Você vê que se perde a cooperativa. No meio do caminho. Perde no meio do caminho oportunidade de trabalho ao cooperado. A pergunta é quanto de prejuízo nós não termos um hospital pediátrico, tendo já um espaço, quanto de prejuízo nós estamos tendo? Exatamente. Existe uma patologia, vou fazer um parênteses para você, chamado testículo torcido. Testículo torcido tem que ser operado quase que imediatamente. Tem 2 horas de debate, tem que... Então, muitas das vezes, se interna o testículo torcido, não é testículo torcido. Às vezes, será que um sobreaviso do pessoal da URO não poderia facilitar? Tem tanto urologista. Já no PA mesmo. Já no PA. Chama o urologista, se necessário, paga 20 atos cooperados, R$ 1.600. Em meia hora você arruma um cooperado para ir lá dentro. Isso foi um projeto. Chama-se sobreaviso do ato cooperado dentro dos PAs. Eu tenho um projeto todo escrito. Se algum colega quiser, eu posso mandar um e-mail assim que acabar essa live. Renato, e por que você acha que esse projeto não foi adiante? Olha, foram feitas várias reuniões até com diversos colegas do Conselho de Administração, mas ele não foi adiante. Ele ficou parado em algum entrave, vamos mandar para o jurídico e a coisa ficou ali, entendeu? Então, nós temos vários projetos que poderiam ser levados adiante, projetos de gestão, mas não foram adiante. Entendeu? Inclusive, o ato cooperado é um dos locais onde está o dinheiro. De 2 maneiras. Exatamente. Você acabou de mostrar. Um funcionário CLT que ganha, bota no bolso 10 mil, a cooperativa gasta 20, 21. O dobro. O ato cooperado ele vai ganhar 10, pode até ganhar mais. Mas e além da cooperativa economizar esses 10 mil, por exemplo, economiza em processo, com toda certeza, porque o CLT processa. Porque e o cooperado... a ideia do ato cooperado era gratificar todos os impostos que o CLT levava com uma diminuição de 15%. Então, por exemplo, enquanto um CLT ganha com seus tributos todos R$20 mil, a quanto ele custa, depois de todos os cálculos que eu, Renato Bastos, fiz, a companhia teria uma economia de 15%.
15%. Ou seja, favoreceria o seu cooperado. Ele pagaria a IN20 dele, ajuda a pagar a IN20. Ajudaria a pagar, porque tudo que ele produz, ele retém essa IN20, e mesmo assim não oneraria mais a cooperativa com esse desconto de 15% no custo final. E os riscos no de custo processo. final. Sem dizer que o Bruno sempre lembra, e lembra muito bem sobre o que isso pode custar lá para a gente. E hoje, quantos por cento a gente tem de ato cooperado? Olha, hoje eu não sei porque eu fui afastado de dentro do PA. Porque assim que eu cheguei dentro da cooperativa, isso aí, sei lá, em outubro de 2016, eu fui para o PA para implementar o projeto, implementei o projeto todo dentro da ortopedia. Os ortopedistas que estão me escutando podem comprovar isso aí. Coloquei a pediatria, comecei a colocar a clínica médica, comecei a tentar colocar cirurgião dentro do PA. Nós tínhamos, na época, 109. Mas depois, por outras razões, me retiraram de dentro do PA, entendeu? Aí, o ato cooperado ele foi desinflado. E criou-se uma nova metodologia, que um novo nome foi debatido dentro do Conselho, foi até aprovado dentro do Conselho de Administração, a NOSCOP, que foi uma regulação do ato cooperado, porque o jurídico encontrava algumas fragilidades dentro do ato cooperado, que no início ele funcionou muito bem, mas na hora que você coloca muita governança em cima do ato cooperado, ou seja, a governança que eu falo, o cooperado é uma coisa, CLT é outra. Você não pode ter as benesses do CLT para o cooperado e vice-versa. Porque o CLT ele está em cima de um tripé, que é salário, subordinação e horário. Que caracteriza o vínculo empregatício no nosso país. Salário, subordinação e horário. Você não pode ter um ato cooperado com essa característica, salário, porque senão ele vira empregado da empresa. O objetivo era exatamente o contrário, mas isso a gente iria prolongar muito a um outro assunto, entendeu? E por esse motivo isso aí foi desestimulado, né? Eu acho que nós temos que pegar novamente a rédea disso daí, é uma maneira de nós ofertarmos. Então esses 38 milhões que nós estamos falando de benéfica para o cooperado, não vai ser numa linha, vai ser nos 30% do horário noturno, vai ser ali da isonomia, vai ser dentro da portificação. Tudo isso vai já 38 milhões de reais. É importante falar para as pessoas que estão vendo o tal do canto da sereia que não existe. Essas propostas, 22 propostas, não foram coloca essa. Não, foi estudado, foi discutido, debatido com projeto. Não é coloca essa por colocar. Para agradar o eleitor. Cada uma está debatida. E eu até acho que na nossa eleição, na nossa vitória, nós temos que imprimir como é que, quando eu montei os departamentos de qualidade lá dentro da minha clínica, e ela não é PJ não, tá, gente? Eu não tenho Unimed na minha clínica. Né? O gerente de qualidade, ele estampava na cozinha todos os nossos objetivos. Eu acho que nós temos que pegar esses 22 propostas e estamparmos em vários locais da companhia. E, ao longo do tempo, nós temos que colocar bolinha verde, aquilo que nós estamos conseguindo. Quais as etapas que nós estamos, aonde nós estamos chegando. Isso sim é você cumprir. Pode até ser, olha, não conseguimos os 15%, conseguimos 14%, mas tem que ter a rastreabilidade naquilo que nós estamos projetando. Aonde nós vamos chegar. Porque, senão, as propostas morrem na gaveta. Da mesma maneira que a Juntos Somos Mais, quando nós idealizamos lá no início, as propostas ficaram guardadas. Foram feitas. Muitas foram cumpridas. Mas quais foram? Quais não foram? Quantos por cento não foram de cada uma delas? O objetivo é de nós chegarmos e honrarmos com essas 22. E na hora que ela fica estampada, a gente sempre vai estar perseguindo, porque o cooperado vai estar cobrando. Isso. Exatamente. E a cada live trimestral que a gente for fazer, a gente vai discutir que passo que foi dado para atingir que meta que foi discutida. Então, eu acho que a gente pode deixar isso mais claro para todo mundo sempre. Né, Renato?
Sim. Eu acho que a gente... O que acha da gente ir para as perguntas agora? Não sei Eu quantas acho que sim, perguntas tem. Andréia. Quantas perguntas tem, André? Pode sim, Andréia. Vamos ver o que nós temos aí. Não, tá no chat. Aí. É do ladinho. A pergunta vem de Andréa Amelli. Me disseram que o hospital da Unimed substituiu médicos seletistas por cooperados, porém triplicou o salário, pagando atualmente 27 mil por mês para uma rotina, não intensivista. Isso é verdade? O salário do seletista seria 11 mil reais líquidos. Esta informação é coerente? Bem, essa informação eu posso até responder de uma outra maneira. Há coisa de mais ou menos 1 ano e meio, me foi solicitado que eu apresentasse todo o ato cooperado, as despesas do ato cooperado comparadas com o CLT. Fui chamado ao Conselho de Administração. Existiam 2 pessoas que trabalhavam comigo na época, que era a Mônica e a Vanessa. Eu defendi o ato cooperado e eu sabia onde é que poderia ter, como é que se fala, onde é que estava a casca da banana. Me ligaram quase meia-noite e falou: Renato, você não vai conseguir defender o ato cooperado no Conselho de Administração, porque hoje nós estamos gastando mais com ato cooperado que nós gastávamos com CLT. E eu falei para essa pessoa, ela sabe quem é, deve estar até me ouvindo, pode ficar tranquilo, que eu sei como defender o ato cooperado. Na época eu só estava dentro do PA Copa e PA Barra. O hospital, eu estava fora do hospital da Unimed. E assim que eu entrei dentro do Conselho de Administração, para defender o ato cooperado, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: gente, eu vou defender o ato cooperado apenas dentro dos PAs, porque eu não tenho gerência dentro do hospital da Unimed. Não tem ingerência lá dentro. Porque eu percebi que realmente o ato cooperado dentro do hospital da Unimed poderia estar sendo utilizado de maneira inadequada. E eu mostrei ao Conselho de Administração que, pegando todos os CLTs, as despesas, com todos os cooperados que estavam dentro do PA, nós tínhamos um lucro, a Unimed Rio, em torno de 15% a 18%. Eu mostrei isso nos números. E falei que, infelizmente, não tinha gerência sobre o hospital da Unimed. Então, essa informação que ela está me dando, em que o valor total quanto é que era? De 27 mil reais. Se por acaso ela falar do PA, eu tenho a informação aqui na minha mão agora. O médico do PA que ganha em 2016 11 mil reais que ele coloca no bolso, para a cooperativa ele ganha 21 mil reais. Traduzindo nos números, custa 21 mil reais. Traduzindo nos meus números que eu tinha em 2016, na realidade, ele estaria ganhando 18 mil reais, que eu acho que é uma coisa bastante justa ao médico cooperado, dele receber os 18 mil reais ao invés dos 10 mil reais. Essa era a ideia original. A ideia original era exatamente essa, de você ofertar o cooperado. Tenta pegar o cachorro ali. Leva o cachorro, porque o cachorro está atrapalhando aqui a nossa fala, que é tudo aqui meio que improvisado. Dá sequência. Dá sequência? Fica, André. É a turma da TV. É natural, é caseiro. É porque deve ter chegado com comida na cozinha e o cachorro está lá nervoso porque quer comer. Mas então, o que acontece? Então, dentro do hospital da Unimed, realmente, eu sei que existe lá coisas até maiores que os 27 mil reais, entendeu? Mas é uma coisa que, quando nós chegarmos, vamos ter que conversar com cada grupo,
né? Vamos ter que negociar, saber onde é que a gente pode pegar daqui, pegar dali e tentar, dentro de um bom senso, chegar ao número, porque a gente não pode utilizar o ato cooperado como uma extrapolação dentro daquilo que a gente fala que seja de mercado. Ok? E outra pergunta? Bom, Vinícius Gomes, que participa do Conselho Técnico atual, faz coloca uma afirmação aqui. Quando, em uma das nossas reuniões do Conselho Técnico, informaram por consideração que a Unimed tinha feito um acordo com o CEOM e que um andar do hospital seria usado pelo CEOM e que estava sendo estudado fazer um prédio na frente do hospital para o CEOM. Perguntei se os 4.600 cooperados sabiam disso. Ficou um clima tenso. Da mesma maneira, quando apresentavam o balanço mensal na nossa reunião do Conselho Técnico, sempre com 2 meses de atraso. De favor, o Conselho Técnico não precisava ter noção dessas informações. E eu e outros questionávamos a sinistralidade e não era apresentado nenhuma solução. O Davi tem que continuar os questionamentos. Deixem o Davi fazer os comentários. Acho que eu deveria poder fechar. O que eu continuo frisando, a gente já falou muita coisa aqui, tem muito assunto, para vocês prestarem atenção. Não tem como você, num banner, ter explicação simples para problema complexo. Não fiquem lendo banner, não é inútil, massificação e distorção de informação. Tá? Isso é uma intenção que vocês tirem a atenção de outras opiniões. Existe gente pensante, existem outras pessoas que pensam. Não são só eles que pensam. Né? Então, prestem atenção na postura, na agressividade, na atitude obstrutiva que eles causam. Eles não têm a transparência. Se alguém tinha alguma dúvida que eles não querem mesmo o debate, não tem mais como ter essa dúvida. Eles não querem, porque no momento em que alguém coloca um contraponto, é sumariamente fuzilado, é desmerecido, enfim, ou banido, né? Ou banido do grupo. Eu fui expulso de 2 grupos, só porque os 2 grupos, um deles foi porque eu propus a ida do William para debater. Então, não tem essa intenção. Tá? E a segunda coisa é ver através do que eles não dizem, né? O que eles não informam. Essa é a grande, vamos dizer assim, experiência que a gente tem que tirar dessas eleições. Existe a linguagem de postura. Não é só a linguagem verbal, a linguagem de postura. Tentem traduzir e ver o que eles querem dizer por trás daquilo. Se eu posso dizer alguma coisa que acrescente, a gente já falou muito tempo, já bastante coisa. Tem muita coisa ainda. Prestem atenção nas explicações do William, porque ele sabe muito, ele estava lá dentro, ele estava justamente no setor-chave onde a informação chega a ele. Né? E ouçam o que as outras pessoas têm para dizer, ouçam a nossa chapa, ouçam os argumentos, não ouçam ofensas nem hostilidades. Existe uma diferença entre agressividade e hostilidade. Eu posso defender um argumento meu de uma forma agressiva, mas não hostil, não ofendendo uma pessoa, não qualificando ela ou não qualificando a inteligência dela. Isso é diferente. E quando vocês veem a ironia, a cortina de fumaça com um número de banners que eles botam, um número imenso, você vai no Facebook, você vê que é absurdo aquilo não esclarece nada. Nem no WhatsApp. Não se contentem com informação rasa. Tentem aprofundar os seus conhecimentos sobre isso para poder fazer uma escolha consciente. Se vocês forem na amizade, no tapinha nas costas, não vão se informar e a escolha vai continuar. Nós estamos aí com esse exemplo do contrato de 10 anos com o CEOM, não foi? Não, foi com telefonia. A telefonia, que a gestão vai ter 2,5 gestões que vão ter que engolir isso. Não tem cabimento. Entendeu?
Então, prestem atenção ao que não é dito. Essa é a mensagem que eu poderia passar agora. Realmente que até hoje a transparência foi sigilosa. Isso. Exatamente. Procurem o sigilo. Procurem o sigilo. É justamente o que a gente olha, né? Dentro da ortopedia, às vezes eu falo com um colega, com outro, e teve um colega, um líder, em que me falou, olha, eu não posso expressar, né, a vontade de votar na sua chapa, porque se eu expressar essa vontade de votar na sua chapa, eu vou acabar com uma amizade de praticamente 40 anos com uma outra pessoa e está me intimando que eu tenho que votar na chapa, numa outra chapa. Entendeu? Lembrando também, Renato, lembrando também que não é só isso, não. A nossa campanha é todo aporte nosso, aporte de nós, pessoas físicas. E nós temos algumas pessoas físicas com aporte financeiro, das quais pediram, por favor, que não fossem identificadas. Exatamente. Porque poderiam sofrer algum rebote. Ou seja, nós estamos pagando pela campanha, não é nenhuma empresa, não. Não é nenhuma empresa, somos Tá no nós site, e outros que querem e ajudaram e pedem, por favor, que seu nome não seja respeitado, não seja colocado no site, como está todo mundo, todos nós estamos no site, que oferecemos dinheiro, esperando que possa haver algum rebote. Então, esses colegas ofereceram, sim, nos ajudaram e, quando na realidade a direção deveria estimular a concorrência de várias chapas. É saudável, né? Ensinar as chapas, como é que deve se portar, como é que elas devem ser, independente da chapa 1, chapa 2, ou chapa 3, ou chapa 4. Tem que incentivar a concorrência, porque é só na concorrência que você vai levar a coisa mais adiante. Que você se aprimora. Quantas empresas americanas, já vivi fora do Brasil algumas vezes, que numa situação dessa, você chama as pessoas do interior da empresa para ensinar como funciona a empresa. Agora imagine um grupo ganhando que não conhece absolutamente nada da empresa. Quando o Celso Barros saiu e o nosso grupo entrou, não tinha ninguém do Conselho de Administração técnico para receber a gente, para explicar o que estava acontecendo na empresa. Eu até acho importante, da nossa vitória, a gente chegar lá, nomear algumas pessoas para ensinar a gente. Me dá aqui o fio da meada, onde é que cada um está, para nós começarmos dali em diante e não ter que retroceder, às vezes, um mês para saber onde é que eles pararam. Ou ficar perguntando para funcionário, né, onde é que eles pararam. Ou de chegar na empresa, como a gente chegou lá na época do Celso Barros, que não se sabia nem a senha dos computadores. Isso é um absurdo. Computadores deletados. Computador deletado. Parece que você destrói a empresa para começar um novo grupo ali dentro. Por isso que o William bate tanto no ponto que tem que ser feita uma gestão de Estado e não uma gestão de governo. Ou seja, enquanto você está lá, é assim. Depois que você está, vai ter que começar tudo de novo. Não, que depois que você está lá, a coisa vai só continuar se... Quando a gente fala, por exemplo, em parar a perpetuação do poder há 4 anos e renovando 50%, alguns colegas chamam a gente de louco. Mas o que a gente não quer é o novo Celso Barros dentro do sistema, que leva isso aí durante 18 anos. Nós temos que ensinar, dar cria a outras pessoas. Né? Nós somos médicos, quantas vezes nós ensinamos aos nossos residentes que eles têm que, na realidade, entender do assunto mais do que a gente, sinal que a gente ensinou direito aquilo. Transmitimos o nosso conhecimento. Não podemos ter medo daquilo que a gente acha que não deve ser. Concluindo, acho que todo cooperado consegue entender tudo isso. Basta que as informações cheguem a ele. Acho muito... Vamos ver, fez uma enquetezinha. Abre uma enquete. Vamos uma enquete aqui de 1 minutinho, só para dar algumas informações, que essas informações são importantes para a gente. Né? Abre ali, Ciro. Puxa. Aí embaixo. Ela sabe que ela vai chegar. Não. Passou, André. Então, mais ou menos aí. Então, vamos aqui 1 minutinho para vocês responderem essas perguntas são importantes e dar um norte a gente, né? É fundamental que vocês entrem em nosso site, que é www.avanteunimais.com.br, né? Que olhe as nossas propostas, olhe os nossos vídeos. Nós temos lá mais... Eu até estava contando hoje, Cecília, nós já temos 130 vídeos
já publicados dentro do nosso site, que são as nossas identificações, os nossos currículos, os sites, os lives que nós fizemos, os vídeos, ou seja, o nosso site tem uma quantidade enorme de informação. É um trabalho que está sendo capitaneado por você, mas que já está sendo feito há alguns meses, né? Já há muitos meses, isso aí até anos já, até mais de um ano sendo realizado, né? E sendo tocado. Eu sei que o pessoal não vai ver todos os lives, todos os vídeos, mas olhe os que ele acha mais interessantes e compartilhe isso com as pessoas. E nada melhor do que a melhor ferramenta que você pode ter na mão do que a informação. Para melhor decidir, decidir de uma maneira consciente, né, Davi? É isso que a gente quer dar para as pessoas. É a base de tudo, né? Informação. E uma sociedade. Isso. Nós podemos errar dentro da nossa administração, mas a gente vai ter certeza que a gente errou tentando fazer o nosso melhor possível. Ninguém pode prometer que a nossa entrada vai ser 100% sucesso. Claro que não vai. E não vai ser, Renato. Claro que não vai. Mas nós vamos tentar o nosso melhor possível. Essa é a ideia. Já tem mais de 1 minuto, acho que já pode encerrar. Vamos antes de encerrar, lembrar que até, segundo a informação da empresa, até 23h59 para o cadastro da votação online. Né? Quem quiser votar online tem que entrar se logar no cooperado, na área restrita do cooperado, se cadastrar, e dali vai marcar segunda, terça, quarta ou quinta, de 9 às 18, como dias para o courrier ir em casa para poder, então, pegar o seu voto. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado pela live. Aguarde nossas próximas aparições. Chapa 2. Acho que deu, né?